Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Pedro Henrique Braz e nessa aula de língua portuguesa estudaremos sobre o gênero literário conto. O que te conta o conto? Bem, antes de irmos para o desenvolvimento do conteúdo, vamos para os objetivos da aula, que são compreender o gênero conto quanto à sua forma composicional, refletir sobre algumas das temáticas apresentadas no conto que será lido, conhecer as informações biográficas da autora desse conto, com destaque em suas posições sociais, estabelecer relações entre as temáticas do conto e acontecimentos do cotidiano. Para começo de conversa, pessoal, o que vocês entendem sobre violência, pobreza e discriminação racial? Em quais meios de circulação, gêneros textuais, vocês já viram esses temas, esses assuntos serem discutidos, desenvolvidos? São em jornais, televisão, internet? Onde que vocês já viram esses assuntos? Em quais meios? E na literatura? Vocês já viram esses assuntos, esses temas fazerem parte da literatura? Seja em romance, em poemas ou até mesmo conto? Bom, nessa aula vocês verão que sim, nós temos esses temas desenvolvidos no conto também. O gênero conto, ele vai trazer alguns retratos da sociedade por meio da ficção. Veremos adiante. Pessoal, bem, antes de irmos para o conto, vamos resgatar algumas informações sobre esse gênero, algumas características desse gênero literário. O que vocês se lembram sobre o gênero conto? Vamos fazer um Jamboard com algumas informações que vocês trouxerem. Ótimo, então, o conto é um texto narrativo curto, de espaço delimitado, com poucos personagens, presença de uma voz narrativa, de um narrador, e a introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho é a estrutura desse gênero. Pessoal, antes de irmos para a explicação de cada um desses elementos, vamos para a leitura primeiro. Bom, o conto que vocês lerão é o conto Zaita esqueceu de guardar os brinquedos, da escritora Conceição Evaristo. Feita a leitura, bem, esse conto faz parte da obra Olhos da Água, é uma obra reconhecida da Conceição Evaristo, certo? Uma obra que foi inclusive premiada porque traz ali temas de questões raciais, sociais, que são temas predominantes nas obras de Conceição Evaristo. Então, quem é essa autora? Tá? Conceição Evaristo é uma mulher negra, uma escritora negra brasileira. É bem importante a gente marcar isso, porque ela diz que a escrita dela parte dessa vivência enquanto mulher negra brasileira e escritora, certo? Então é importante a gente marcar esse lugar social que Conceição ocupa. E como isso influencia, olhem só que interessante, como que isso influencia na escrita literária dela. Lembrem-se do conto Zaita esqueceu de guardar os brinquedos. Quais são os temas que são desenvolvidos no conto? Tá? Aqui temos algumas características biográficas de Conceição. Quem é essa escritora? Em que ano ela nasceu? Onde ela nasceu? Então, nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais. É uma escritora mineira, tá? 29 de novembro de 1946. Veio de uma família pobre, mas, né, por meio do estudo, conseguiu alcançar ali o magistério, a graduação, o mestrado, o doutorado, além de ser uma escritora com várias obras, romances, poemas publicados. Então ela se formou, inclusive, em letras também, e desenvolveu ali a pesquisa relacionada à literatura afro-brasileira e negro-brasileira em seu mestrado e graduação. Pessoal, essa é a Conceição Evaristo, então. Algumas questões para a gente discutir oralmente, pessoal. Quais são as possíveis temáticas apresentadas no conto? Quais temas estão circulando ali, os acontecimentos do conto, gente? Em entrevista, a Conceição Evaristo fala sobre a escrevivência, e que essa escrevivência parte da vivência dela enquanto mulher negra, que resulta numa escrita que é atravessada, né, por esses sentimentos, por essas experiências que somente ela, enquanto mulher negra, vivencia. Por que a gente pode falar que o conto é um exemplo da escrevivência de Conceição Evaristo? Certo? Vamos pensar aí, pessoal, por que será? Quais são os acontecimentos sociais que guiaram o desfecho de Zaita? Então, Zaita, a protagonista, a personagem principal do conto, ela tem um desfecho trágico. Ela morre por um tiro de bala perdida, certo? Porque ela acaba ali se envolvendo em um momento da violência na comunidade, inocentemente, claro, porque é uma criança.
e ela acaba sofrendo esse tiro de bala perdido. Então, quais acontecimentos lá no conto levam a Zaita a ter esse desfecho? E qual classe social está mais propensa a essa situação? O que vocês acham, pessoal? Vamos lá. Em sua opinião, podemos relatar os fatos narrados lá no conto? Então, o que acontece na ficção do conto, a gente pode relacionar com a sociedade brasileira atual, relacionar com a realidade. Além disso, pessoal, qual grupo étnico-racial a gente pode relacionar mais a esses acontecimentos, certo? Vamos pensar aí nos dados estatísticos que a gente volta e meia vê pela televisão, em notícias, reportagens. Qual grupo étnico-racial sofre mais com essa violência e também com essa questão da pobreza no Brasil? Por que será, hein? Por que será esse grupo, gente? Digam aí. Vamos discutir sobre isso. Então, por que é tão importante contos como o da Conceição Evaristo, que coloque como protagonista essas pessoas, que retrate essa realidade que muitas vezes é camuflada ali, que não circula no meio literário, temas que não circulam tanto na literatura e em outros meios artísticos? Por que é tão importante que essa realidade seja mostrada? Bem, retornamos lá para as características do conto. Então, olha só, pessoal, o conto ele gira em torno de um conflito e esse conflito leva aos acontecimentos da história, certo? E ele se passa em um espaço, em um lugar que essa história acontece, certo? Ele se passa por meio de um tempo, ou cronológico ou psicológico, e ele tem ali um momento máximo de tensão, que é o clímax. Então, estamos diante de um texto narrativo. Todo texto narrativo apresenta esses elementos, mas no conto, de forma reduzida. Como vimos, o conto é um texto narrativo curto. Então, o conto tem personagens, tá? Que são os que executam e sofrem as ações. Tem o protagonista, tem os personagens secundários. Bom, o tempo, que é ou narrativo ou psicológico. Então, desculpe, ou é cronológico ou psicológico. O cronológico é linear, certo? Os acontecimentos são lineares. O psicológico é o tempo da mente. Então ele pode voltar no passado, no presente, vai de acordo com o pensamento do personagem. Já o tempo cronológico, ele é linear, de acordo com a passagem dos acontecimentos, das horas, das estações. O enredo, a sequência de ações e acontecimentos da história vão formando o enredo, tá, do conto. Muito importante o narrador. Lembra da voz narrativa que vimos no início? Então, o conto tem um narrador, que pode ser ou em primeira pessoa, ou observador, ou onisciente. Em primeira pessoa é o narrador? Isso, o narrador personagem, tá? Quando um personagem conta a história, narra a história. O observador, por outra forma, ele não participa da história, tá? Ele observa e conta os fatos estando externo à história, tá? Então ele conta o que ele vê. Já o narrador onisciente, ele também não está na história, mas ele tem conhecimento profundo dos personagens, dos sentimentos dos personagens, dos acontecimentos passados, do que pode vir a acontecer, tá? O espaço onde a história se passa e o conflito é a situação problema. Qual problema desperta os demais acontecimentos na história, tá? E em que momento que se chega o clímax, que é o momento de mais alta tensão, que a gente fica angustiado ali, querendo saber o que vai acontecer. Aquele momento que vai acontecer algo espantoso na história. Nós temos daí o clímax, tá? Então esses são os elementos do conto, tá? Do texto narrativo. Bom, diante disso, quero que vocês preencham no caderno essa tabelinha aqui, indicando o narrador, personagens, enredo, espaço, tempo, tema principal do conto lidos. Aí tem a questão de guardar os brinquedos. Então retomem a leitura se for preciso e reflitam sobre esses elementos. Isso é importante para a gente entender como que a história é construída, como que a escritora Conceição Evaristo desenvolve essas temáticas por meio do gênero conto, beleza? E essa outra tabela também relacionada à estrutura, quero que vocês indiquem a situação inicial, como o conto inicia, qual é a contextualização inicial, o conflito, o clímax, o momento de mais alta tensão, quando o conflito é resolvido, qual é a resolução do conflito, e a situação final, o desfecho, como é que o conto termina, qual é o desfecho da história. Pessoal, é isso, espero que tenham entendido o conteúdo, seguimos então adiante, obrigado pela atenção.